Como você chegou nessa história de cam girl? Foi a tua primeira incursão no se exibir ou não? Não, a primeira incursão no se exibir foi pessoal. Tá. Foi na época que ainda existiu MSN, que hoje não existe mais, Você é uma né? senhora, né, Amy? Eu sou uma Você é senhora, Rafinha. MSN é uma coisa bem antiga. Então, eu Mas tenho pelo 40 menos- anos. Mas você é jovem. Mas pelo Quantos menos... anos você tem? Eu tenho 44. Conterrâneo e ali mais ou menos, né? Ó, até já bati no microfone. Você é de Porto Alegre também? Eu sou de Porto Ah, Alegre. não sabia Tá disso. gaúcho. Por que eu sei que você jogou lá no Sojipa? Eu joguei. Sojipa era uma coisa muito chique. Era. Não sei como tá agora, né? Era chique, mas eu era sócio-atleta. Então eu não tinha título das... Pra quem não sabe, a Sojipa é um clube no Rio Grande do Sul da colonização alemã. Os caras são ricos pra caralho. Real é essa. Mas a gente era meio marginal lá dentro. A gente era um jogador, então nunca Entendi. fomos... Você conseguiu o seu espacinho lá por ser jogador. Por ser atleta. Atleta. Ser atleta me abriu muitas portas da vida. Mas o papo não é eu. Lá, então, no Então, MSN. quando ainda existiu o MSN, tinha um carinha lá que eu tava ficando, e aí um dia a gente tava conversando e ele deu essa ideia, né? Ah, se mostra aí um pouco pra mim, tá? Eu fiquei, tá, né? Pode ser. Aí eu comecei meio sem jeito, assim, me exibir e tal. E acabou rolando um sexo virtual. Meu primeiro sexo virtual, assim, e pra mim a surpresa foi algo muito excitante. Você curtiu? Eu curti. Entendi. Eu descobri naquele momento que eu senti um prazer em me exibir. E aí, mais pra frente, eu tive uma amiga que ela começou a transmitir no primeiro site de webcam que existiu no Brasil. Porque lá fora já era algo, assim, bem comum. Mas aqui no Brasil demorou pra chegar. Aí ela me falou desse site e tal. E quando ela falou que era possível ganhar dinheiro se exibindo, que era uma coisa que eu já tinha gostado, né? Aí eu pensei, por que não unir o útil ao agradável? E aí ela me apresentou para um amigo, eu era amigo dela, que era dono desse site, e aí fiz uma sala lá e comecei. Era tipo na época era tipo um strip virtual mesmo, né? Tá. Hoje em dia, aí depois eu fui descobrindo que tem pessoas que entram não só pra te ver pelada, mas que entram também pra conversar com você, pra contar fetiches que elas não têm coragem de contar ali na vida pessoal. Às vezes a namorada pode se assustar com algum fetiche específico. E aí esse site hoje em dia ele não existe mais. E aí depois eu fui pra um outro, que agora também já tá mais caidinho assim, já tá bem, né? Existe, mas tá quase morrendo. E aí já faz 6 anos que eu estou no câmera privê. O câmera privê é o grande... É o top do top, momento, né? assim. Há algum tempo ele já é, porque eu acho que ele teve uma sacada muito grande que foi de começar a se divulgar em lugares diferentes, assim. Tanto que quando eu tava no site, antes de entrar pro câmera privê, todo site de pornografia que eu acessava, um Pornhub, pulava uma janelinha do câmera privê. Sim. E aí nossa, mas o pessoal tá investindo, né, no marketing legal Agora que ali. você tá falando, eu tô me dando conta. Você se é verdade. lembra? Soltava uns pop-up, tipo, meninas em São Paulo. E aí era tipo uma... É verdade. Que depois evoluiu pro... Que hoje a galera, muita gente me conhece, porque eu acabei fazendo parte também desses anúncios, né? Que era, oi, eu sou a Amy White, estou esperando ao você fazia, vivo, né? sim, sem calcinha no cameraprivê.com. E aí foi até engraçado falar disso, porque eu parti de um lugar que eu fui para o site por causa disso, e depois eu passei a fazer parte dessas propagandinhas também, né? Você virou a poster girl do câmera privê. Hoje em dia todo mundo sabe, né? Fala em Amy White e já associa o câmera privê, assim. Me interessa muito a relação que você cria com essas pessoas. Muito mais do que a exposição e o sexo. Isso que você fala de conversar, o cara vai contar o fetiche. Eles acabam revelando identidade pra você de alguma forma? Você consegue ver alguém, por exemplo? Sim, consigo ver, consigo ouvir a voz. Alguns são mais tímidos no começo. Acho que até que, por exemplo, quem tá chegando no site, às vezes tem um receio disso mesmo, né? Pô, será que alguém mais vai ver a minha imagem aqui? Será que vão gravar? Né? Será que vão gravar e tal? Então, no começo, geralmente é mais conversa ali, só teclando mesmo. E aí, aos poucos, alguns vão se soltando mais. Aí já começam a liberar o áudio pra gente ouvir a voz, até que... finalmente liberam a imagem deles. Então, assim, eu consigo ver. Assim como tem os mais assanhadinhos também, que já chegam rola. lá, tipo, pá! Rola. A câmera direto, nem pergunta, nem sei não, nem hoje quem é. aparece lá assim, calma, meu bem, oi, tudo bem, como é que vai? E é engraçado. Mas aí você tem uma conduta com cada um dos comportamentos, Sim, assim? claro. Como Porque você trata esse cara que joga rola direto, assim? eu falo, então, oi, tudo bem, né? Tento conduzir ele pra... Porque... Oi, tudo bem? É passos muito atrás da rola, né? O cara calma, rola, oi, tudo bem? O cara fala, oi. Mas tem uns que não tô nem aí, continuam lá. Mas assim,
não só eu, como a maioria das meninas com quem eu converso, nenhuma menina gosta do cara que chega lá com a rola já direto. É que nem uma relação. Por exemplo, você tá na rua, você vê uma gostosa, você sai mostrando a rola pra ela? Não, né? Então... Não, nem... A gente já não gosta nem de um gostosa que sai de um desconhecido. Imagina o cara entra ali já. Então, Exato. a gente tenta mostrar pra eles que é um relacionamento como na vida. Mesmo que seja ali, tem uma tela nos separando. Primeiro, oi, tudo bem? De onde você é? O que que você faz? Sei lá, a gente tenta puxar uma conversa. Porque quanto mais intimidade a gente criar com aquela pessoa, mais... Tempo ela vai ficar na plataforma. Isso também, mas Se o cara até solta tipo a rola assim... direto, o cara tá... Porra, você tá querendo... Você não tá querendo se expor, você tá querendo economizar, velho. Tem esse lado, claro, né, que a gente tenta manter os caras ali mais tempo, Óbvio, porque o normal. lucro acaba sendo maior, mas já que eles querem ver a gente excitada de verdade, se realmente chegar nos finalmente, se eles querem que a coisa seja natural, precisa ter essa intimidade antes, né? A gente não é um robozinho que se aperta o botão ali, goza, gozei. Tipo, a não ser que ele realmente queira que a gente finja, né? Aí... Agora, eu acho muito interessante que essa história tua nasceu a partir de um acontecimento, que foi você se exibir. Ou seja, você realmente descobriu que isso era uma coisa que você curtia. Não foi um desespero. Estou quebrada, preciso resolver. O que também, assim, não condeno quem faz. Mas me parece que a sua história ela é mais genuína. Sim. O seu link com isso. É meio... Você curte. E você ainda curte fazer ainda depois de tanto curto. tempo? Eu acho que tem que curtir, sabe, Rafinha? Porque você pode até... A gente sabe de muitas meninas, ainda mais agora em tempos de pandemia, que estão procurando isso por um certo desespero, né? Porque... é um bom dinheiro, mas o que acontece? Por exemplo, lá quando eu comecei, há muito tempo atrás, digamos há mais de 10 anos, tinha muito esse lance do fetiche, era por causa da grana também. E o que acontece hoje em dia? Hoje em dia é muito mais conhecido. Naquela época que eu entrei, era pouquíssimas modelos no site. Então, todo mundo que entrava no site ali... A gente tinha muitos clientes que procuravam isso, porque os poucos que tinham também poucas concorrentes, digamos assim. Hoje em dia, tá muito conhecido. Então, você acho que já tem mais de uma página lá. Você acessa o câmera privê, você vai rolar, lá vai ter menina pra caramba. Então, se você não gostar disso, você não vai se manter assim numa frequência desejável, porque para você crescer no site, você precisa entrar com uma certa frequência. Nunca foi um dinheiro fácil, mas agora mais do que nunca não é um dinheiro fácil por isso. Você tá na concorrência no meio, porque realmente né? é um trabalho, você tem que ter frequência. Depois de um tempo que você entra, você precisa investir o dinheiro que você ganha numa webcam melhor, em lingeries mais bacanas, em brinquedinhos. Então, você é a sua própria empresa. Você tem que investir em si mesma para crescer cada vez mais na plataforma. Então, muitas meninas às vezes entram assim, nossa, vida fácil, dinheiro que vem rápido. Pode ser que no começo, por você ser nova, esse dinheiro venha em grande quantidade, venha fácil. Mas com o tempo, tem esses caras que você vai ter que ter esse jogo de cintura para lidar, que não são tão agradáveis, que vão chegar já mostrando a rola, que vão chegar pedindo para você se virar do avesso, entendeu? Então, você vai ter que ter um jogo de cintura e também gostar, para não ficar uma coisa maçante, né?